Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o padre vai comentar o evangelho desse domingo amanhã. Amanhã o padre vai falar sobre a idolatria do eu. Eu faço isso, eu sei o quê, você viu no texto. E sobre a mentira que é confiar em si mesmo. Toma cuidado, hein? Eu consigo. Basta que eu tenha pensamento positivo, basta que isso, basta. Essa coisa de coach, a gente tem que tomar muito cuidado. O Papa Francisco alerta sobre o perigo de um novo pelagianismo. Pelágio era um bispo que falava que para se salvar só precisa de você, não precisa da graça. E o Papa Francisco fala que isso voltou, e voltou com tudo na igreja. Amanhã, se você quiser vir com o lombo, sair com o lombo queimando, é amanhã que o padre vai estralar disso. Hoje o padre queria aproveitar o dia de São João Paulo II, esse grande santo da nossa igreja. Existe alguns teólogos que pedem 2 coisas sobre João Paulo II, a partir daquilo que ele foi na igreja. A primeira é para que coloque o nome dele como santo de São João Paulo II, o Magno, o Grande. Na história da igreja, 266 papas, somente 2 receberam o título de o Grande, São Leão Magno e São Gregório Magno. E alguns teólogos pedem então para que João Paulo II também tivesse esse título. Quem pode dar esse título, é lógico, é o Papa atual, o Papa que tiver na atualidade. E a segunda coisa é fazer de João Paulo II doutor da igreja, que com certeza ele foi. O doutor da igreja não é alguém que estudou muito. O doutor da igreja é um santo que deixou um caminho, um método de se santificar-se. Pode ser alguém estudado, como Agostinho, como São Tomás de Aquino, como Santo Irineu, mas pode ser alguém sem estudo, mas que deixou um caminho para a gente ser santo. Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena. E se você olhar a vida e a obra de João Paulo II, com certeza a gente vai ver que ele também deixou um caminho de santidade. Ele foi um grande propagador daquilo que a gente chama de a vocação universal à santidade, que a gente vê lá no Concílio Vaticano II, e que é uma obrigação de todos. Deus nos quer santos,
todos, e desejar, você precisa saber que sem ser santo não dá para ir para o céu. Então eu preciso me santificar. Há alguns santos, Deus escolhe, por bondade dele, para que esse caminho de santidade na vida dessa pessoa, seja por caminhos extraordinários. Então Deus concede que aquele santo faça muito milagre, que aquele santo receba a chaga de Jesus, que aquele santo fique em 2 lugares ao mesmo tempo, que aquele santo leia o coração do confessor, enfim. São dons que não são isso que fazem a pessoa santa, mas são sinais que Deus é santo que concede. Por exemplo, o que fazia não era as chagas de Jesus nas mãos do Padre Pio que faziam ele santo, mas era um sinal da santidade de Deus e dele essa resposta. Então, para alguns santos, Deus concede graças extraordinárias. Para aqueles que eles não conseguem essas graças extraordinárias, não quer dizer que não é chamada a santidade. A todos são chamados à santidade. Então, mesmo nós, no cotidiano da nossa vida, somos chamados a essa santidade. E daí Deus dá também santos que são exemplo disso para nós. Que não tiveram grandes feitos, que não fizeram assim, grandes feitos no sentido assim, de algo miraculoso, algo grandioso, mas que se tornaram santos. São Domingos Sávio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Papa João Paulo II. Não tinha chaga de Jesus, não levitava, não bilocava, mas foi santo, fazendo aquilo que tem que fazer. Outro santo da vida cotidiana, que é São José Maria Escrivá, que vai falar da santidade no trabalho, e assim por diante. Então, o Papa João Paulo II, apesar de ser Papa, não é? E, lógico, que ninguém aqui vai ser Papa, não sei o Padre Adriano, pode ser, né? Quem sabe, não é? Tem um coroinha que vai ser aí, que falou para mim que vai ser São Francisco II. Apesar da gente pensar assim, não, mas ele foi Papa, isso não quer dizer que ele não se santificou no trabalho cotidiano dele, na coisa cotidiana dele. E é isso que o padre quer falar para a gente. São João Paulo II deixou muitos ensinamentos, mas o padre queria deixar 3 como método para ir para o céu, como método de ser santo. Como coisas que ele falou, pregou, viveu, ensinou e que todos nós podemos fazer. A primeira coisa é a família. O Papa da família. Vamos rezar na ladainha. A família é, de fato, o berço de santidade. O demônio sabe o preço que é a família, o valor que é a família. O Papa João Paulo II vai escrever uma carta às famílias. Você que quer aprofundar na teologia da família, você que quer aprofundar na palavra de Deus a partir da boca de um Papa, deve ler essa carta e ver que ele vai falar, por exemplo, da santidade das famílias e o porquê que o inimigo ele quer acabar com as famílias. Nós estamos numa guerra contra a família. É contra, no fundo, gente, a briga é contra as famílias e os padres. Outro dia o padre falou disso. Um outro papa chamado Leão XIII, lá atrás já falou disso. Mas você está vendo que se transformou as famílias, que querem transformar as famílias. Um lugar de pecado, um lugar de desonra, um lugar de traição, um lugar de bebedeira, um lugar de droga, um lugar de desunião, um lugar de... Mas não é, se o inimigo fica tão incomodado com isso, é sinal de que é o lugar de graça, tanto que depois da Eucaristia, a coisa mais sagrada que existe é a família. E o Papa João Paulo II, então, vai defender os valores da família. Primeiro, orientando as famílias a partir daquilo que ele viveu como família. São João Paulo II, você sabe, nasceu na Polônia. Quando ele era criança, jovem, o nazismo invadiu a Polônia. E ele viveu um regime de ocupação nazista. Depois, quando ele ficou jovem, adolescente, teve uma outra ocupação, que daí é a ocupação comunista. Sempre viveu, então, sob a ditadura.
E ele lembra a dificuldade dos seus pais para trazer comida dentro de casa. Mas ele vai dizer que ele nunca viu passar um dia sem que seus pais estivessem rezando. Ele conta que, quando criança, ele vinha da escola ou vinha de um trabalho de bico, não é? De ajudante, como tinha antigamente, ajudante de mecânico, de marceneiro. Hoje em dia nem isso pode, né? Mas era bom para a turma isso. Enfim, ele chegava e vinha desses servicinhos e chegava ali e via o seu pai rezando o terço. E juntava com o seu pai. Sua mãe depois chegava do trabalho e rezava também junto. E ele vai falar que tudo na vida dele é fruto do terço, que o padre vai falar daqui a pouco, e da família. Tanto é assim que os pais de João Paulo II, existe um processo para eles também serem beatificados, serem santos. Igual os pais de Santa Teresinha. De modo geral, o que a gente pensa, né? A gente pensa assim, não, os pais de Santa Teresinha vão ser santos porque Santa Teresinha é santa. Não, é o contrário, gente. Os pais de Santa Teresinha é que fizeram Santa Teresinha santa. Foram os dois que formaram Santa Teresinha. Quem formou João Paulo II para ser santo foram os pais dele. E é por isso que João Paulo II vai falar tanto da necessidade de famílias santas. E vai pregar desde jovem padre, enquanto jovem padre, sobre o que de fato é o casamento, a sexualidade humana, a vida, a defesa da vida, o valor da mulher. Toma cuidado, você moça, você que está na faculdade, fica escutando um monte de bobagem aí, de professora que deu meia dúzia de livros de ideologia. O projeto de mulher da sua vida se chama Virgem Maria. Não é Simone de Beauvoir, não é essas feministas, não é? E o Papa João Paulo II tem uma carta às mulheres também. Qual é o projeto de Deus para a santificação das mulheres? É uma briga tremenda que ele vai arrumar. Ele vai escrever, dentro desse contexto de família, aquilo que é uma riqueza que os teólogos falam que talvez daqui 200 anos a igreja compreenda a herança que ele deixou de uma comunhão de textos que se chama teologia do corpo. Que a coisa é tão profunda que talvez daqui 200 anos os teólogos compreendam a riqueza que foi. Dentro da teologia do corpo ele vai falar do valor da vida humana, do corpo, da sexualidade, da família, do sim no casamento, do crescer e multiplicai-vos, do serão uma só carne, não separe o homem que Deus uniu, do projeto de vida, das famílias serem santuários de vida, vai dizer da boca dele. É aquilo que o padre disse, que ele faz uma proposta para que todos nós sejamos santos. E a primeira coisa, então, é na família. Nós, enquanto padres, a gente deve pregar isso. E usar o exemplo de João Paulo II para pregar e valorizar e falar da família e desmentir tanta mentira, tanta coisa que colocam sobre a família, que a família é hipócrita, que a família é isso, aquilo, outro. Há uma luta, de novo, espiritual e teológica, que os padres também passam para defender a família. Você vê no atendimento nosso, né? 80% é zica de família. Não é? Porque o demônio sabe o preço que é. Mas, como o padre disse, é uma missão ordinária, cotidiana. Então é sua também. De você que senta na igreja, que vem na igreja, que senta nesse banco, é sua também. Porque se você escutar a televisão, a faculdade, os soberbos de plantão, você vai contra a família. Você tem uma missão de provar de modo concreto que família é de Deus e é uma coisa que dá certo. Para isso, joelho no chão, e esses valores, o Papa João Paulo II vai falar, esses valores da família, eles não estão a negócio segundo o Evangelho. Não se negociam. Olha o que o Papa fala então
nessa carta à família. Olha a palavra, a própria família é um grande mistério de Deus. Porque Deus é família. Pai, Filho e Espírito Santo. A família, a sua família, Deus quis constituir como um espelho da família lá de cima. A Sagrada Família veio para mostrar de modo concreto a família lá de cima. Mas você também tem essa missão enquanto família. É um mistério da graça de Deus. É só ler, por exemplo, carta aos Efésios capítulo 5. São Paulo vai falar isso. O grande mistério que é a família. Mistério, gente, a palavra mistério no grego não é uma palavra assim que é algo oculto, é mistério, por exemplo, mistério da fé. A hora que a gente consagra, o padre fala mistério da fé. O que significa a palavra mistério no original? Mistério significa assim, é algo tão grandioso, que você não tem palavras para descrever. Você só ajoelha e contempla. Eis o mistério da fé. Está todo mundo ajoelhado, não é? Você contempla e adora. O mistério da minha família. Está vendo como o mundo banalizou? As pessoas vêm com aquela história, por exemplo, de que mas casamento é só um papel. É um mistério da fé. Vai dizer São Beda, um santo da igreja, que todos os sacramentos estão dados na cruz. E que o casamento se dá nos pés de Jesus, que eram dois e agora pregados se tornam uma só carne. Você que é casado está pregado em Cristo com seu esposo. Por isso que não é só papel. Por isso que é sacramento. Sacramento tem a ver com o sangue de Cristo. Os filhos que Deus te deu também são mistério. O mistério do amor de Deus a uma pessoa. Deus escolheu você para cuidar desses filhos. Mas como você sabe, esses filhos são dele. Ele deu para você esse tesouro, essa responsabilidade, essa missão. Como a igreja doméstica, ela é esposa de Cristo. A igreja universal, e nela cada igreja particular, revela-se de maneira mais imediata e concreta como esposa do Senhor. Veja, a sua família já é igreja. Isso não desabona que você tem que vir na igreja. Mas a sua família deve ser a extensão da igreja, do corpo místico de Cristo. E é por isso que a sua família tem que ser o lugar de oração. Você tem que ter o espaço lá de oração. O espaço para o momento, o tempo melhor para rezarem juntos. Você tem que ter ali a palavra de Deus, para que você ensine os seus com as coisas de Deus. Todos os elementos de igreja, entre outros também a alimentação, o cuidado, o estudo, tudo isso. Mas é lembrar que a minha família é a igreja. Padre, mas meu marido, mas não sei o quê. Faz a sua parte, gente. Faz a sua parte. Existe um laço que você não percebe, que é muito maior do que você. A sua oração, o seu sacrifício. Como você tem vínculo com essa pessoa, para essa pessoa esse vínculo tem muito mais poder salvífico. É só você ver o contrário. É pecado grave você dar um tapa na cara de alguém. Mas se você dá no seu pai, é mais grave ainda. Entende? Por que é isso? Por causa do vínculo. Da mesma forma, é bom que você reze para as pessoas, que você peça a conversão das pessoas, e tem que pedir. Mas quando você pede para alguém que tem um vínculo, esse poder diante de Deus é maior. Por isso que você não deve nunca deixar de abençoar os seus filhos, mesmo que ele não peça. Os casais, um ao outro, mesmo que ele não peça. Abençoe os da sua casa, mesmo que ele esteja longe de Deus. Esse vínculo, por exemplo, nosso de padre, quando a gente ordena, a gente faz uma promessa de rezar pelo povo. É prometido. Os padres prometem rezar pelo povo. Tanto que quando a gente não faz as orações, a gente tem que confessar.
E o Papa Bento vai dizer assim: um povo que um padre não reza, se perde. A gente precisa rezar por vocês. Mas você também precisa rezar pela sua paroquinha. Ser família, olha o mistério família aí. É lugar de perdão, é lugar de reconciliação, é lugar de aprender humildade, é lugar como o Evangelho de aprender que nem tudo depende de mim, que eu não consigo fazer tudo, que eu não sei tudo, que eu... É na família. Não é o Estado, não é a escola, não é... É na família que vai se dando esses valores. De novo, estão querendo roubar isso. E aí vem o especialista do momento, o doutorado do momento, não sei quem aí, cheio de soberba, falando como é que você deve criar o seu filho ou conduzir a sua família. Não. Você tem que falar, aqui não. Aqui é isso aqui, ó. A primeira coisa, então, é a família. Segunda coisa, para a gente crescer em santidade, segundo João Paulo II, a Virgem Maria. Tudo na vida de João Paulo II tem a ver com a Virgem Maria, tudo. Como o padre falou, quando criança, ele então via seus pais rezando o terço, o rosário, e já embalou nesse amor ao rosário. Quando ele estava, quando o nazismo estava ali dominando, ele foi colocado para trabalhar numa pedreira. E ali na pedreira caiu na mão dele o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Aquele livrinho da escravidão que a gente tem anunciado nas missas para quem quiser fazer 33 dias de oração, para daí se consagrar no dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. Caiu na mão dele esse livrinho, e ele então devora esse livrinho. Nesse livrinho, quem já leu sabe que fala de Nossa Senhora como um caminho que nos leva até Jesus, do amor à Eucaristia, do amor aos sacramentos, dos falsos devotos, dos verdadeiros devotos, enfim. É uma riqueza que o santo que escreveu até fala isso. Fala assim, olha, esse livrinho vai ser tão importante que o demônio vai querer esconder ele. E de fato escondeu, ele ficou escondido um bom tempo. Depois acharam num baú, e aí ele também fala que quando a igreja precisasse, ia se erguer um exército mariano, mas que mesmo assim muita gente ainda ia querer esconder esse livrinho. E continua, muita gente quer esconder isso de você, essa devoção à Virgem Maria por São Luís Grignon. Então o Papa caiu na mão dele esse livrinho, ele começou a ler e a fazer aqueles exercícios, e ele vai falar que aquele livrinho se tornou o livro de cabeceira dele, até o pontificado, acompanhou ele até o pontificado. Ele nunca largou esse livrinho. Desse livrinho é que ele vai tirar o lema dele de bispo e depois de papa. Ego sum totus tuus Maria, eu sou todo seu Maria. O lema de João Paulo II. Quando chegar em casa, procure lá nas imagens, o brasão de João Paulo II. Você vai ver que tem uma cruz e no pé da cruz um M. Tudo em João Paulo II dedicado à Virgem Maria. De modo especial, duas coisas o padre queria falar. Primeiro, a devoção ao rosário. Sempre você via o Papa João Paulo II com o seu rosário. Você viu que o padre disse que quando ele chegava em casa, ele via o seu pai rezando o terço. Como tem faltado isso, né, na igreja. Seus filhos, sua esposa, você que é homem, precisa ver você com o terço na mão. Você tem que parar de terceirizar a salvação da sua família para sua esposa. O padre já falou, vou falar de novo. O primeiro que vai ser chamado diante de Deus, quando bater a senha lá, vai ser você, marido, esposo, pai. A você foi dado essa missão de conduzir a sua família a Deus. Ai daquele que não apresentar aqueles que o Senhor confiou. Você vai lembrar que Maria era mais santa que São José, mas essa missão foi dada a São José, de conduzir a Sagrada Família. Talvez sua esposa possa ser, seu filho, sua filha pode ser mais santa que você, mas a missão de conduzir eles é sua.
Sua família precisa ver você com o terço na mão. Assim como os paroquianos precisam ver a gente, padre, rezando. Para quando você chegar e falar assim, nossa, seu padre está rezando, e eu não estou rezando, que cara de pau que eu sou, é ou não é? É aquilo que Jesus mesmo fez. Se Jesus rezava, por que a gente fica nessa nhaca para rezar? A vida de oração a partir do terço, da vivência do terço e de tudo aquilo que ele vai ensinar. Em 2 documentos, tem um documento que chama Redentores Mater, a Mãe do Redentor, e tem outro que chama o Rosário da Virgem Maria, que vale a pena você ler. É uma leitura fácil e assim breve. E lá que ele vai colocar os mistérios luminosos. E lá que ele vai falar da importância da reza do terço em família, das graças que ele conseguiu de rezar o terço, de rezar o rosário. Vai comentar os mistérios e vai dizer para todos nós que Maria não está disputando com Jesus quem que é melhor. Ela aponta para Jesus. Ele vai dizer que é uma santa repetição, uma santa rotina. É como se fosse um crochê, um tricô, não é? A pessoa vai ponto por ponto ali, ó, fazendo, a hora que vê, está formado a coisa. Você vai Ave Maria de Ave Maria, sendo formado na escola de Nossa Senhora. Eu faço o desafio para você que é família, que não reza ainda. Marca o dia de hoje, 22 de outubro. Começa a rezar o terço, todo santo dia em família. E volta daqui 1 ano falar com o padre, se a turma ali não está mudando. Muda, gente. Mas tem que ser fiel. Tem que ser perseverante. Aquilo da semana passada, da perseverança na oração. E na humildade da oração que é dessa semana. A segunda coisa é você ver o quanto que ele foi protegido por Nossa Senhora. Você sabe que ele levou um tiro, ele foi baleado no dia 13 de outubro, 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima. Levou um tiro na Praça de São Pedro. E ali tem muita coisa por trás que a gente não sabe direito, mas a maçonaria, os comunistas, muita coisa ali que pagou para o cara lá matar João Paulo II por causa do peso, da presença que ele era e que ele foi também no processo político da Europa e do mundo todo. Mas ele então é alvejado ali na Praça de São Pedro. E depois ele relata, João Paulo II ele relata das santas coincidências que aconteceram para que ele não morresse. A bala não pegou por milímetros numa parte que ele pudesse morrer. Tudo se encaminhou para que ele fosse atendido de modo rápido, tanto na Praça de São Pedro, como na própria nas ruas ali de Roma. Aconteceu uma dificuldade nos semáforos, de modo que ali a ambulância que estava com ele, tudo foi se abrindo, né? Porque mesmo que a ambulância vá cortando as coisas, às vezes o sinal pode estar aberto para um lado, fechado para o outro, o carro vai. Tudo se abriu para que ele chegasse rápido no hospital. E o médico, que era o especialista dessa operação, nesse dia estava de folga no hospital. Foi lá, bocosar, sabe? Estou de folga, mas eu vou dar uma passadinha no hospital. Tudo foi conduzido de uma forma para que ele fosse salvo. Quando ele ficou bom, ele vai até Fátima agradecer o milagre e leva a bala que ele foi alvejado. Depois uns dias perceberam que na coroa de Nossa Senhora de Fátima tinha um buraquinho em que se encaixava a bala. E essa bala está cravejada, está gravada, está fincada na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Quem tem Nossa Senhora tem tudo, gente. Quem está na escola de Nossa Senhora vai ser de fato santificado, protegido, conduzido.
E é por isso, de novo, olha como as coisas se ligam. Nossa Senhora e família. Padre, eu não sei o que eu faço para que meu filho saia da droga. Eu sei, terço. Padre, não sei o que eu faço para meu marido voltar para a igreja. Eu sei, terço. Padre, não sei o que eu faço nessa situação. Compro uma bicicleta, caso, vou ser padre, o que eu faço? Terço. O terço, gente, é a solução para tudo. Você vai naquela santa rotina, Deus mesmo vai iluminando as respostas para você. Deus vai te protegendo. Olha o que o Papa fala sobre Nossa Senhora. A dimensão mariana da vida de um discípulo de Cristo exprime-se de modo especial mediante entrega de filho em relação à mãe de Cristo. Você tem uma mãe. Essa mãe é a Virgem Maria. Os apóstolos chamavam Maria de mãe. Tal era a intimidade que eles tinham com ela. Você não está sozinho nessa batalha. De novo, você tem uma mãe. Em relação a Cristo, iniciada com o testamento do Redentor no alto do Gólgota. Se ela passou as dores de uma mãe ali na cruz, ela sabe a dor que você passa. Você que é mãe, tem hora que percebe a dor do seu filho de longe. Conforme o filho bate o portão, você sabe qual é o filho que chegou. O que foi? O que você tem? O que não sei o quê? Agora imagine ela. Aqui vale o grande teólogo, que o padre Adriano fez doutorado, que é a doutorada, que é a Chiquinha do Chaves, a teóloga. Quando o mundo bater demais em você, fala que nem a Chiquinha falava, conta para sua mãe, Kiko. Não era assim que ela falava? Conta para sua mãe, conta para sua mãe. Como é que você conta para sua mãe? Terço, gente. Semana passada o padre falava, o que falta para nós é vergonha na cara. Quer ser santo? Família, terço, Maria, Eucaristia. Papa João Paulo II, Papa da Eucaristia. Ele vai escrever um documento que, o último documento dele, para brindar tudo, foi justamente esse. A Igreja da Eucaristia. Ele vai escrever, na primeira frase, a Igreja vive da Eucaristia. Meus irmãos, Eucaristia não é pãozinho bento. Eucaristia é Deus. Tudo o que você precisa, você alcança pela missa e pela Eucaristia. Olha o Papa fala, a igreja vive da Eucaristia. Essa verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém a síntese do mistério pascal na nossa vida. Toda vez que você participa da missa, gente, não é um rito vazio. Toda vez que você participa da missa, você está participando da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A mesma, não é outra, é a mesma. Na hora que o padre levanta a hóstia, levanta o cálice, você é levado aos pés da cruz. Você é levado ao momento da ressurreição. Por isso que quando o padre termina a consagração, ele fala, eis o mistério da fé. Lembra o que é mistério? E aí às vezes a gente responde que nem papagaio. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa fé, a vossa ressurreição. Por que a gente está falando isso? Porque pela fé a gente está dizendo que eu estou vendo, eu estou participando da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A missa não é o encontro da galera. A missa não é a comunidade que se reúne simplesmente. A missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que chega até nós pela Santa Missa. Tudo na nossa vida é a missa. Tudo da nossa vida deve ser a Eucaristia. Assim foi em João Paulo II. Assim deve ser na nossa vida. Pensa assim, duas amigas, duas acólitas aqui, ó. As duas aqui, ó. A Érica e a Manu. Peguei no Fraga, né? É aniversário da Érica. Aí o pai dela tá abonado, dá 500 mil para ela gastar na festa. E ela chama a Manu para ajudar, para dar os parpites assim da festa. E a Manu fala assim, não,
olha só, acho que é legal você alugar o salão de festa lá da Santa Isabel. Não, Santa Isabel não, gente, não tem salão, não é? Mas aí aluga o salão de festa mais chique da cidade, mais chique do estado. 500 mil, não é? Dá para... Aí a Manu fala, não, acho que é bom servir barquinho de maionese, groselha, não é? Batata no tambor, essas coisas é da hora. E a Érica fala, é mesmo, é da hora, vamos contratar isso aí. Aí ela fala assim, não, e quem que vai cantar? Ah, sei lá, um cantor aí, Lua Santana, sei lá, esses coreanos aí, como chama o negócio? K-pop lá, que pipoca lá. Aí o convite é 3D, sabe? Abre o convite assim, passa, é a cara da Érica assim no convite, assim 3D. Chegando no dia da festa, aquela festona, né? Festona, o Padre Belão tá lá, o Padre Belão é festeiro. Dançando na pista, não é? Se vocês falar, eu falo que foi o Padre Adriano que falou, hein? Aquela festona lá, pá. Aí a Érica lá no meio da festa, curtindo e tal. Cadê a Manu? Ah, não sei o que, ninguém viu ela, ninguém viu. Vou ligar para ela. Liga para ela. Por que você não veio na festa? A festa tá bombando aqui. Ah, mas eu tô assistindo a dança dos famosos. Ah, mas eu tô assistindo o jogo. Ah, mas eu tô com preguiça. Essa baita festa que ela foi chamada a participar. Como que vai ficar o coração do aniversariante diante disso? Eu fui traída. Cada missa não é uma festa. É o sacrifício de Cristo. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. E eu deixo de ir na missa para assistir Faustão. Eu deixo de ir na missa por causa do futebol, por causa da preguiça, por causa... Entende isso? Deus, Cristo, se dá por nós. Ele se dá por nós. E eu acho que a dança dos famosos é mais importante do que isso. Meus irmãos, a missa é tudo na nossa vida. A Eucaristia tem que ser tudo na nossa vida, como foi na vida de João Paulo II. O que fez aquele homem, no domingo da misericórdia, sem conseguir falar uma palavra, dar testemunho? Você lembra do domingo da misericórdia? Ele sai na janela, ele quer falar, o coração dele está pegando fogo. Segunda leitura de hoje, combati o bom combate. Ele quer falar daquilo que ele está vivendo, mas ele não consegue, o físico dele não tem mais força. Mas só desse esforço dele falar, ele já mostrou que era um homem profundamente eucarístico. E a gente nessa vidinha medíocre nossa, de trocar a missa, de trocar a adoração, a Eucaristia por qualquer coisa. João Paulo II, então, é um exemplo para todos nós. 3 caminhos ele deixa para você, hoje, aqui, sábado à noite. Família, Maria, terço e Eucaristia, missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.